Olá a todos, vamos dar continuidade. Então a gente já viu algumas variáveis primitivas, né? A gente já viu os operadores aritméticos que dá para a gente utilizar com essas variáveis primitivas, né? E aí a gente vai ver alguns casos, né, de questão de operadores de comparação, certo? Então, quando eu estou falando de operador de comparação, né, a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é que você precisa ter uma ideia, né, relembrar o conceito lá de tabela verdade, certo? Então, na tabela verdade, lá na tabelinha verdade, você tem que lembrar que a base do funcionamento da tabela verdade, né, é que você vai obter resultados verdadeiros, né, porque aqui na linguagem JavaScript é conhecido como true, e falsidades, né, que vai ser o false. Então, quando a gente está falando de operadores de comparação, a gente está falando justamente em fazer com que algumas expressões resultem em resultados lógicos, né? Ou booleans, né? Como é especificado no JavaScript, tá? Então, quais são esses operadores de comparação que existem no JavaScript? Certo? Quais são os comparadores de operação? Deixa eu só colocar o timerzinho aqui para funcionar, para a gente não ficar com a aula muito grande, certo? Então, os operadores de operação, de comparação, que são bastante comuns, que a gente já viu em outras linguagens, né? É a igualdade, a diferença, exclamação igual, o valor de menor, o operador de maior, o operador de menor ou igual, o operador de maior ou igual, esse daqui. São esses os operadores que a gente já viu em outras linguagens de programação, certo? Já no JavaScript, ele tem dois operadores diferentes, que é um operador de igualdade restrita, e assim, três valores, três símbolos iguais juntos, né? E o operador de diferença restrita, ou estritamente diferente, ou estritamente igual, né? Restrita ou restritamente igual ou restritamente diferente. O que é que significa, né? Vamos só voltar aqui no console para a gente relembrar, né, o uso de cada um desses operadores. Quando a gente está trabalhando com números, né, 1 igual a 1, é fácil de a gente identificar qual que é o resultado, né? Isso aqui é verdade. Por isso que lá embaixo a operação resultante, né, é verdadeira, né, true. Quando eu comparo assim, né, ele vai dar false. Só que existem situações estranhas no JavaScript. Por exemplo, eu estou comparando o número 1
com um texto string, né? Isso daqui é um número, é um number, e isso aqui é uma string. E como é que pode eu estar comparando um número e um string e o resultado ser verdadeiro, né? Em outras linguagens de programação, o tipo é levado sempre em conta. Já no JavaScript não, o tipo nem sempre é levado em conta. Então, quando existe esse tipo de igualdade, né, você pode até chamar de comparador de igualdade frouxa, né, o que é que está acontecendo no final das contas? Quando você tem um número que está sendo comparado com uma string, automaticamente o JavaScript, né, a partir das suas definições de funcionamento, faz com que essa string seja transformada inicialmente em um valor numérico. É feita uma transformação automática. Isso no jargão da computação a gente chama de coerção. Quando um tipo ele é automaticamente convertido em outro tipo. Então o que está acontecendo aqui por debaixo dos panos é que esse tipozinho de string ela está sendo convertida aqui para um tipo numérico. E depois que existe essa conversão é que é feita a comparação. Então por isso que esse valor aqui ele vai dar como verdadeiro, né? Se eu colocar outro valor aqui, ó, 12, ele vai dar como falso, porque ele faz a conversão antes da string para tipo numérico e depois ele faz a comparação, certo? Esse é o funcionamento padrão do JavaScript. Mas existem situações onde você não quer que isso aconteça, né? Então, é por isso que existe essa igualdade restrita, né? Ou restritamente igual. Então, quando eu coloco esse terceiro símbolo de igualdade aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, você vai testar as duas coisas. Você vai testar se o tipo que você está comparando são iguais. Nesse caso aqui, o tipo do 1 é um número, o tipo da string é string, né? Então ele não faz a conversão. Ele não faz essa conversão. Então ele já falha, já é como falso. O único jeito de serem iguais, né, é quando esses valores aqui são do mesmo valor e do mesmo tipo. Então, se eu colocasse uma string assim, alô é igual a olá, diferente. Agora sim, elas são iguais. Se eu colocar um número, elas não passam a ser iguais, né? E eu posso comparar, no caso só de duas strings, já que os tipos são iguais, né? Você pode fazer esse tipo de comparação, certo? Nesse caso aqui vai ser verdadeiro. Você também pode fazer comparações entre números de ponto flutuante. Só que esse tipo de comparação ela não é ideal, né? Por conta de como os computadores eles representam os números ponto flutuante na memória, né? Pode ser que às vezes esse tipo de comparação aqui ela cause algum problema de arredondamento, né? Então pode gerar situações inesperadas no seu código. Então uma dica é sempre que você estiver trabalhando com esse tipo de numeração, ponto flutuante, né? Você nunca use igual, use o menor igual ou maior ou igual, né? Para fazer comparações. Ou então você pode até especificar um erro, né? Um errozinho, mais ou menos assim, 0.1.23 menos 0.1, 0.3 melhor dizendo. Pronto. 0.03, aí passa a ser verdadeiro, né? Então esse é o tipo de coisa que dá para fazer para lidar com números de pontos flutuantes, né? Você definir um erro aqui, certo? Então o intervalo de
de valores aqui, ele vai ficar um pouco maior para ele fazer a comparação. Tem um algoritmo que a gente usa para fazer isso, mas no intuito não é esse. Então, esse é o tipo de comparação, né, os operadores de comparação. E da mesma forma que a gente já viu com as outras, a gente pode fazer com que esses resultados, né, ó, sejam guardados em variáveis, né, ó. Então, resultado 10 é maior do que 5, isso é verdade. Então, a variável resultado vai armazenar aqui o valor verdadeiro, né, true. Então, vou só criar aqui um conjunto de operações que vocês vão ver que os resultados dela. Se eu estou falando de igualdade, né, eu posso fazer igualdade numérica. 1 é igual a 1, verdade. 1 é diferente de 1, falso. 1 é maior do que 1, falso. 1 é menor do que 1, falso. 1 é menor ou igual a 1, verdadeiro. 1 é maior ou igual a 1, verdadeiro. No caso do estrito, verdadeiro. Diferença estrita, falso. Então, esses são os operadores de comparação que a gente utiliza. Então, com isso a gente termina essa aulinha bem rápida para relembrar esses operadores. Até já!